boa noite. Boa noite, Celso. Boa noite, Michele. Boa noite para você. Bem-vindo ao Plantão da Saúde Coronavírus, um programa resultado dos esforços dos departamentos de jornalismo e esportes da TV Gazeta. Nós continuamos a nossa rotina de levar informação de qualidade para você que está em casa. Logo mais, na bancada do plantão, a médica infectologista a doutora Elisa Miranda Aires, que vai falar sobre as fake news que circulam na internet e também aí mais detalhes sobre essa Covid-19. E também vamos conversar, Michele, com o professor Marcelo Milani, que é coordenador de tecnologias educacionais do Colégio Humboldt, sobre a implantação do ensino à distância durante a pandemia do novo coronavírus. Antes, fique com as nossas dicas. Nós voltamos e vamos direto para o nosso telão da saúde, ver como está a atualização dos casos do novo coronavírus. Vamos ver como está a situação no estado de São Paulo e no Brasil. Celso. Bom, Michele, no total são 3.417 casos confirmados pelo Ministério da Saúde, com 92 mortes no Brasil. Ontem eram 77. Meu Deus. A taxa de letalidade é de 2,7%, de acordo com os números oficiais. No estado de São Paulo, que concentra o maior número de notificações, foram confirmados 1.223 casos e 68 mortes. Conforme o balanço da Secretaria de Estado da Saúde, a Covid-19 mata uma pessoa a cada 2 horas e 20 minutos. O número de óbitos aqui cresceu 209% em apenas 5 dias. Não, isso é assustador, 209% em 5 dias. Olha, o governador João Dória voltou hoje a fazer duras críticas ao presidente Jair Bolsonaro durante visita ao hospital de campanha que está sendo erguido no estádio do Pacaembu, na zona oeste de São Paulo. E ao lado do prefeito Bruno Covas, Dória provocou: o mundo inteiro está em casa e o único certo é Bolsonaro. Disse o governador que também relatou ter recebido ameaças de morte. O repórter Jonas Campos está ao vivo no Pacaembu e tem mais detalhes. Boa noite, Jonas. Qual a previsão de entrega para os leitos? Oi, Celso, muito boa noite a você, a Michele, todo mundo que acompanha o Plantão da Saúde. Previsão de entrega dos leitos aqui do estádio do Pacaembu para o dia 1º de abril, quarta-feira da semana que vem, aqui no Estádio Municipal Paulo Machado de Carvalho, agora um hospital de campanha, serão 200 leitos de baixa complexidade. Isso é, leitos utilizados para atender pacientes apenas com suspeita de infecção pelo novo coronavírus, justamente para não sobrecarregar os hospitais que podem eventualmente receber os casos mais graves da Covid-19. Esses leitos serão administrados aí pelo Hospital Albert Einstein e se juntam a 1.800 leitos do AMB e mais 100 pela cidade de São Paulo, segundo informou aqui mesmo no Estádio Municipal Paulo Machado de Carvalho o prefeito Bruno Covas, que atualizou os números em relação aos hospitais de campanha em tempos de pandemia. A gente ouve agora o prefeito da cidade de São Paulo, Bruno Covas. A previsão inicial é que nós teríamos 2.000 leitos nos hospitais de campanha. Já chegamos a 2.100 com o anexo que vai ser feito no hospital do Emboimirim. E a previsão inicial é que nós teríamos mais 490 leitos de UTI, se somando aos 507 que nós tínhamos na capital. Esses 490 já não correspondem à realidade, que nós vamos acrescentar 725 leitos aqui de UTI na cidade de São Paulo. Nós estamos aqui, portanto, há 6 dias de obras. A previsão inicial é que faria pronto em 2 semanas e praticamente pela metade a gente consegue entregar para que os profissionais possam começar a utilizar já a partir da quarta-feira da semana que vem. Quem também participou dessa entrevista coletiva foi o governador do estado de São Paulo, João Dória, que anunciou repasse de 50 milhões de reais para hospitais de campanha aqui na capital e mais de 300 milhões de reais para hospitais de campanha no estado de São Paulo. O governador voltou a criticar
duramente o presidente da República, Jair Bolsonaro, no caso agora, por causa da campanha Brasil Não Pode Parar, campanha que o governo federal vai lançar hoje mesmo, em horário nobre, e que apoia a retomada das atividades econômicas, mesmo em tempos de pandemia, com a recomendação do Ministério da Saúde, recomendação de isolamento. O Dória fez duras críticas ao presidente Jair Bolsonaro e a gente escuta agora o governador de São Paulo criticando o presidente da República. Queria, na condição, mais uma vez, de brasileiro, de cidadão e de governador do Estado de São Paulo, dizer que o Brasil pode parar para lamentar a irresponsabilidade de alguns e chorar a morte de muitos. Mais de 50 países estão em quarentena, lutando contra uma pandemia, a pior crise de saúde do mundo nos últimos 100 anos. Quase a metade da população do planeta está recolhida em casa. O mundo inteiro está errado e o único certo é o presidente Jair Bolsonaro. O Brasil precisa discutir quem será o fiador das mortes no Brasil. A política que mata pessoas não salva a economia. A hashtag que salva vidas é Fique em Casa. E se tiverem dúvida disso, consultem o prefeito de Milão, que ontem à noite declarou o seu arrependimento de ter apoiado uma iniciativa semelhante a essa, que hoje o governo federal e algumas pessoas desavisadas e outras irresponsáveis promovem em todo o Brasil. O resultado da irresponsabilidade em Milão, na Lombardia, hoje representa 4.400 italianos mortos. Será que em São Paulo, em outras cidades, em outros estados do nosso país, vamos precisar enterrar 4.400 pessoas para ter a certeza de que o convite para irem às ruas, para fazerem o que não devem fazer, é um erro? Siga as orientações dos médicos, da medicina correta, da ciência e das autoridades que não têm medo de falar a verdade. Fique em casa. O governador também falou nessa entrevista coletiva sobre a ameaça de morte que recebeu. Daqui a pouquinho a gente volta ao vivo aqui do Pacaembu com mais um trecho aí da entrevista coletiva do governador João Dória e mais informações aqui do estádio municipal. Agora, hospital de campanha em tempos de pandemia. Eu volto no estúdio com vocês, Celso e Michele. Obrigado, Jonas. Muito obrigado mesmo. Obrigada. Com menos movimento e cuidados de higiene redobrados, as feiras livres continuam em funcionamento na capital paulista. O repórter Guilherme Camarda foi até uma delas ver como feirantes e consumidores têm lidado com a realidade do novo coronavírus. As feiras livres, tão populares entre os paulistanos, continuam funcionando mesmo com a pandemia do novo coronavírus. O secretário de Abastecimento, Carlos Fernandes, explica o porquê. As feiras são um mecanismo de abastecimento da cidade, né? Para a população ofertar alimentos numa hora de crise. Apesar de que as pessoas podem dizer que é aglomeração, essa coisa toda, ela é a que menos prejudica, porque ela é a céu aberto. A prefeitura ela regulamentou as mudanças que devem ser feitas nas feiras e sacolões. A distância está maior entre uma barraca e outra. Os alimentos não podem ser consumidos aqui na feira, nem as bebidas. E também eles recomendam que os feirantes empacotem os alimentos para entregar para os seus clientes. Outra mudança é a instalação de pias e a disponibilização de álcool em gel para que feirantes e clientes higienizem as mãos para evitar a contaminação. Feirantes contam que não podem parar. Não dá nem pra ver ninguém nessa feira aqui, tem ninguém. Não tem ninguém? Pagar quase parando. Tá, diminuiu as vendas, não? Muito. Apesar da orientação para ficar em casa, quem sai por necessidade diz que está tomando os devidos cuidados para não serem infectados com o novo coronavírus. Nós orientamos que, devido à situação,
por enquanto não pode estar consumindo no balcão, apenas para viagem. Não, eu estou acostumada a vir, mas eu tomo uma certa distância, não ponho a mão no rosto, né? E esse tipo de coisa. 4, 5 dias que eu não saio de casa, estou saindo agora. Eu tenho 81 anos, meu marido 91. Nós somos alto risco. Aqui não tem coronavírus não, hein, gente? Os centros de abastecimento também funcionam, mas com novos horários. Passam agora a abrir de terça a sábado, das 8 às 16 horas, e aos domingos e segunda-feira, com pontos facultativos. Além das feiras livres e dos centros, também estão abertos hipermercados e supermercados, padarias, farmácias, postos de combustíveis, lojas de conveniência, restaurantes e lanchonetes, lojas de produtos para animais. Não ficar parado em casa já é um alívio para os feirantes, que continuam trabalhando, mas como o movimento caiu bastante, complica a vida de quem depende delas como a única fonte de renda. Primeira vez na vida, as feiras estão vazias, tá preocupante. Diminuiu o movimento mesmo, você achou? Diminuiu mesmo, até para fazer o dinheiro da gasolina tá mais difícil agora. Não tem o que fazer, eu dependo da feira também, né? A feira é o que me dá meu alimento para levar para casa. E eu não tenho coragem de sair pedindo coisa para os outros. Como que eu vou chegar nos outros? Eu estou precisando de uma coisa para comer em casa que eu não tenho. Eu estou precisando de sabão em casa que eu não tenho. Não tenho álcool, dinheiro para comprar álcool já. Como que eu vou fazer? Pois é, e começa a faltar gás de cozinha em algumas regiões da capital e da Grande São Paulo. Em diferentes regiões, moradores têm enfrentado filas para comprar o produto. Na Bela Vista, no centro, este cliente está revoltado pela falta de gás. Há 4 dias não consigo. Venho da Zona Leste aqui para a Zona Central e não consigo achar gás. E não são só os clientes que reclamam. Este empresário diz que a revendedora não está entregando. Ontem eu recebi, mas hoje já não recebi. Não tenho a certeza se vou receber amanhã. Ou se não, virá só na segunda-feira, que estão dividindo o produto para que possa atender parte da população, que é o nosso bairro aqui, na Bela Vista, no centro. Nesta revendedora em Guarulhos, na Grande São Paulo, avisos alertam para a falta do produto, limitada a 1 botijão por cliente. Este caminhoneiro, que está em Bauru, no interior de São Paulo, fez um vídeo mostrando as longas filas. Aí, gente, começou a fila já aqui em Bauru, hein? Hoje ninguém garrafa. O negócio aqui tá feio. Olha a quantidade de caminhão. A situação é a mesma em Ribeirão Preto, no interior do estado. Caminhões de diferentes distribuidoras aguardam parados sem conseguir carregar. Apesar dos transtornos, os sindicatos do setor informam que não há interrupção no fluxo de abastecimento. Bom, o presidente do Sindigás, que é o Sindicato Nacional das Empresas Distribuidoras de Gás Liquefeito de Petróleo, Sérgio Bandeira de Mello, afirma que todos os fornecedores, distribuidores e funcionários estão trabalhando normalmente e que não há razão para correria. Ele orienta ainda que as pessoas não estoquem gás. E para tentar reduzir o impacto do novo coronavírus na economia, o governo federal anunciou hoje uma espécie de socorro às pequenas e médias empresas. Vai financiar por até 2 meses os salários dos empregados. O objetivo é evitar demissões e falências em massa. Para ter direito ao benefício, as empresas precisam ter faturamento entre 360 mil e 10 milhões de reais por ano. No total, a nova linha de crédito é de 40 bilhões de reais, que estará disponível em 2 semanas. O dinheiro será depositado diretamente na conta do trabalhador indicado pela empresa e equivale a 2 salários mínimos, mesmo para quem foi contratado acima desse valor. Cerca de 1.400.000 pequenas e médias empresas devem receber a ajuda. Os recursos serão divididos entre Tesouro Nacional e os bancos. As empresas terão carência de 6 meses e 36 meses para pagar o empréstimo do governo, com juros de 3,75% ao ano. O governo também vai encaminhar ao Congresso uma proposta de emenda à Constituição para permitir que o Banco Central empreste dinheiro direto às empresas durante a crise. Muito bem, o governo federal abriu um edital
nesta quinta-feira para reincluir no Mais Médicos 1.800 cubanos que ficaram no Brasil após o rompimento dos contratos entre Cuba e a Organização Pan-Americana de Saúde em 2018. A reportagem é de José Paes. Foi publicado essa semana em edição extra do Diário Oficial da União, o edital que chama profissionais cubanos para o programa Mais Médicos. Eles vão repor as vagas não preenchidas por brasileiros e vão ajudar no esforço de combate ao novo coronavírus, que já infectou mais de 3.000 pessoas no nosso país. O processo de inscrição de profissionais com registro em um Conselho Regional de Medicina, sejam eles brasileiros ou estrangeiros, já ocorreu. Isso é possível apenas para quem é formado no Brasil ou teve o diploma obtido no exterior e revalidado por aqui. Agora é a vez dos cubanos sem CRM, que ocuparão as vagas remanescentes. Segundo o edital, serão feitas quantas chamadas forem necessárias. A Lei do Médicos pelo Brasil, substituto do Mais Médicos, prevê a inclusão dos cubanos que já participavam do programa, mas acabaram desligados depois que o governo de Cuba rompeu a parceria que mantinha com o Brasil. Para isso, é preciso atender algumas condições, como ter permanecido por aqui na condição de naturalizado, residente ou com pedido de refúgio. Bom, e vamos à nossa primeira entrevista do dia aqui do Plantão da Saúde com o professor Marcelo Milani. Olha, ele foi meu colega de Casper Libero, não o encontro desde então, e hoje ele é coordenador de tecnologias educacionais do Colégio Humboldt, escola alemã aqui de São Paulo. Ele está ao vivo com a gente por Skype. Boa noite, professor Marcelo. As escolas estão fechadas, mas o aprendizado não pode parar, não é mesmo? Eu queria saber, e gostaria que você falasse um pouquinho sobre a urgência de implantar o ensino à distância durante a pandemia. Boa noite para todo mundo, boa noite, Michele. A urgência, ela é evidente, né? Quando a gente tem um monte de crianças paradas e a gente percebe que toda essa aprendizagem, todo esse fluxo está comprometido, de alguma forma é preciso fazer alguma coisa. Então, dado que a gente foi surpreendido por isso, como uma onda, como um tsunami mesmo, né? A necessidade é de realmente conseguir organizar as coisas o mais rápido possível. E é justamente nesse ponto que mora o problema. Porque nunca se imaginou ser necessário no estado de São Paulo, a gente brinca, fala da Finlândia, a gente esquece que só a população de alunos do estado de São Paulo é maior que a população da Finlândia inteira. E colocar toda essa turma funcionando em EAD é um problema e tanto. Que isso exige formação de professores, isso exige equipamentos, isso exige infraestrutura, isso exige plano, isso exige modelo de aula, que é completamente diferente quando a gente trabalha online, offline, tendo o EAD como um suporte ou tendo o EAD como uma possibilidade de cumprir todas as metas. Então é uma coisa realmente complicada de ser feita. Alguns estão conseguindo fazer isso muito bem, outros com certeza têm muito mais dificuldade, né, nesse momento. Porque a gente pressupõe, para que a coisa funcione, você precisa ter uma boa estrutura. Em casa, o aluno precisa ter um bom computador, uma boa rede de internet. E diante de tantas dificuldades, como fazer com que isso funcione efetivamente? Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa pensar são em estratégias que não sejam comprometidas pela questão da infraestrutura. Então, num primeiro momento, todo mundo pensa, bem, meu filho está fora da escola, eu quero que ele continue tendo as aulas no mesmo horário que ele tinha. Então, se hoje ele tinha química das 7 às 8, depois matemática das 8 às 9, depois português das 9 às 10 e assim consequentemente, muitos pais imaginam que deveria ser essa sequência. Mas a gente tem que lembrar que existe a questão da infraestrutura que está muito comprometida nesse momento, os servidores super ocupados, super sobrecarregados. A gente sabe que não são só os alunos que estão em casa. Hoje a gente espera, no mundo, cerca de 1 bilhão de estudantes trancafiados em casa. A gente está falando de 1/7 da população do planeta. Isso é muito mais do que a humanidade já poderia prever que passaria um dia, né? Sabia, professor, que a minha cunhada mora lá nos Estados Unidos e eles também estão confinados, né? Estão isolados em casa. E lá é o colégio público que os meus sobrinhos estudam. E o colégio falou que ia começar com essa questão de estudos online e mandar lição. Só que percebeu-se que muitos não têm computador em casa.
Então agora eles vão, o que eles fizeram? Vão adiantar férias e as escolas de lá vão disponibilizar um aparelho, um laptop para cada aluno. Aí é outro mundo também, né? Então vão disponibilizar o aparelho. Então um dos desafios aqui não só é o aluno ter o aparelho em casa, né? Porque nem todo mundo vai ter um computador em casa para abrir, para assistir aula. E acho que um outro desafio é a questão de manter a atenção e o foco dessas crianças e desses adolescentes durante a aula, né? Como que a gente trabalha com isso? Então, com certeza. Como eu estava comentando lá atrás, o ponto que eu queria chegar é o seguinte: dado que a gente não consegue contornar, porque são muitas variáveis que a gente precisa contornar nesse processo todo, se a gente pensar em escala estadual, no caso do Brasil, em escala nacional, nós temos 200 milhões de habitantes, o ideal seria a gente ter um regime misto de uma aula assíncrona com alguns momentos de encontro onde o aluno possa conversar com o professor. A gente sabe também que isso fica comprometido, porque uma coisa é a gente falar de escolas que estão super preparadas, ou escolas de elite, escolas que têm um parque de infraestrutura muito bem trabalhado, que vem pensando em tecnologia já há alguns anos. Outra coisa é a gente imaginar a rede pública, né? Onde eu conheço, por exemplo, professores que estão fazendo um grupo de WhatsApp com os alunos. Isso é muito complicado. E aí a gente esbarra numa questão fundamental. Você me fala que nos Estados Unidos essa cidade vai colocar um computador para cada aluno. Não basta colocar um computador para cada aluno. A gente tem algumas turmas onde eu trabalho já com, por exemplo, um computador por aluno. E a grande questão é como esses computadores vão ser usados. Já na época do Bill Clinton, lá atrás, teve casos em eles terem investido bilhões de dólares em equipamentos e os laboratórios terminaram sucateados, porque os professores não estavam preparados para trabalhar com isso. Nem os professores e nem os próprios alunos. Então é necessário trabalhar também um modelo pedagógico que permita que os alunos sejam capazes de usufruir desse processo todo. E aí vem uma questão importante, que é: será que nós deveríamos tentar avaliar os alunos da mesma forma que se avaliava antes? Porque o que acontece no primeiro momento, como eu comecei a falar lá atrás, quando o pai imagina que as grades devem seguir o dia a dia do aluno, é que a gente está transpondo um modelo offline para um mundo online. E não necessariamente vai funcionar. Na verdade, não vai funcionar. Porque a gente está falando de momentos e de situações, de contextos completamente diferentes, né? Professor, para a gente encerrar, qual é o papel dos pais nesse processo? De que maneira os pais, boa parte deles, está em quarentena também com os filhos? Como que eles podem ajudar nesse processo de aprendizado à distância? Olha, uma das coisas mais importantes nesse momento é permitir que o aluno tenha um espaço adequado para o estudo. Se ele tiver ali uma mesa onde ele pode sentar, com uma boa iluminação, acesso aos outros materiais também, alguns livros digitais que estejam eventualmente online, algumas plataformas digitais que estejam eventualmente funcionando, e também os livros físicos que ele tem, cadernos. Por exemplo, é muito importante que a criança continue desenvolvendo a coordenação motora fina. Então a gente também aposta muito na necessidade de se trabalhar com atividades em que a criança tem que escrever, desenhar, pintar. Isso é importante. Apoiar a criança, olhar como ela está se sentindo, perguntar como ela está lidando com esse processo todo, entrar em contato com a escola, comunicar essa dificuldade que a criança eventualmente esteja. Porque o que as escolas estão fazendo agora, eu vou dar como exemplo o que a gente faz e o que muitas escolas que eu sei estão fazendo a mesma coisa. A gente sai com um modelo e aí a gente vai medindo os resultados do que está acontecendo e vamos ajustando esses modelos à medida em que a gente percebe os feedbacks de dados que a gente recebe do uso dos equipamentos e das plataformas digitais pelos alunos, e a gente consegue ir mediando tanto a questão pedagógica quanto a questão tecnológica, para a gente chegar num meio termo que não sobrecarregue ninguém. Mas a participação das famílias é super importante e essencial nesse momento. Muito obrigada, Marcelo Milani, coordenador de tecnologias educacionais do Colégio Humboldt, falando aqui com a gente hoje sobre os desafios para implantar o ensino à distância durante essa pandemia. Obrigada, viu, Marcelo? Boa noite, professor. Obrigado, gente. Bom programa para vocês. Valeu. Obrigado. Bom, agora vamos falar do impacto do novo coronavírus no cenário esportivo com o nosso giro de notícias. Depois dos times da Série B anunciarem medidas para minimizar o impacto da paralisação da temporada em decorrência da pandemia do novo coronavírus, ontem foi a vez das equipes da primeira divisão.
Em reunião por videoconferência realizada no final da tarde desta quinta-feira, os dirigentes dos 20 clubes da elite do futebol brasileiro decidiram conceder 20 dias de férias coletivas para os jogadores a partir do próximo dia 1º de abril. O encerramento dos estaduais e o modelo de disputa do Brasileirão ainda dependem da duração da crise. Mas a emissora detentora dos direitos de transmissão e alguns clubes já sinalizaram que desejam manter a fórmula dos pontos corridos. 9 atletas e técnico da Seleção Brasileira Paralímpica de Natação, categoria S7, estão presos em um hotel da cidade de Quito, capital do Equador, e não conseguem voltar ao Brasil. O confinamento é consequência das restrições de circulação impostas para combater o contágio pelo novo coronavírus. Vitor Viana, Cecília Araújo, Raquel Viel, Felipe Caltran, Lucilene Souza, Alan Augusto, Andrei Mandeira, Thaís Bobato, André Luiz e o técnico Antônio Luiz Cândido solicitaram auxílio ao Ministério da Defesa e ao Itamaraty. Conseguiram salvo-conduto das autoridades equatorianas, mas ainda aguardam a definição de uma data para o retorno ao Brasil. O sérvio Novak Djokovic, atual líder do ranking mundial da Associação de Tenistas Profissionais, doou 1 milhão de euros, o equivalente a 5 milhões e meio de reais, para a compra de respiradores e outros insumos hospitalares necessários para atender os casos mais graves da Covid-19 na Sérvia. Djokovic soma-se aos colegas Roger Federer e Rafael Nadal, que também fizeram doações para o combate à pandemia do novo coronavírus. E o ortopedista Clóvis Munhoz, de 68 anos, ex-médico do Vasco, está internado na UTI do Hospital Copa d'Or, no Rio de Janeiro, desde a noite da última quarta-feira com sintomas da Covid-19. De acordo com o último boletim médico, o quadro clínico do paciente é considerado delicado. E a paralisação dos campeonatos em decorrência da pandemia do novo coronavírus pode acabar antecipando a aposentadoria do sueco Zlatan Ibrahimovic. De acordo com o jornal italiano Gazzetta dello Sport, o atacante de 38 anos pensa em não retornar ao Milan após o fim da quarentena, encerrar a carreira nos gramados e entrar no ramo de agenciamento de jogadores. Bom, e você? Pode continuar seguindo, acompanhando todas as notícias sobre as consequências do novo coronavírus e as demais novidades do mundo esportivo no site gazetesportiva.com. Em meio à pandemia do novo coronavírus, é grande a preocupação com os idosos e com as crianças e também com as grávidas. Mas diferente do que chegou a se suspeitar no início, as gestantes e seus bebês não fazem parte do chamado grupo de risco, que são pessoas que têm mais chances de ter complicações pela Covid-19. Exato, Michele, o que não significa que elas estão totalmente fora de perigo. O isolamento neste momento de gravidez é crucial para a saúde de mães e bebês. Veja na reportagem de Jonas Campos. O quarto da Catarina já está pronto, mas a mamãe Camila, grávida de 8 meses, precisou mudar os planos em tempos de pandemia. É aquela coisa preocupante. Eu não sei, como ela nasce em maio, a gente não sabe como é que vai estar em maio. Tudo indica que estaremos ainda nesse problema, não sei se no pico ou não, mas ainda vai estar com problema. Provavelmente não vamos receber visitas e tudo bem, não é um problema para a gente. O hospital que na verdade é uma maternidade que eu escolhi é só maternidade, então isso dá uma tranquilizada, mas eu imagino que seja dessa forma e tudo bem. Vamos lá ficar os 3 dias que tem que ficar e volta para casa e é isso. A Giovana, grávida da Isis há 5 meses, também está em casa, sem trabalhar, já organizando o guarda-roupa da filha e, claro, tomando os devidos cuidados. Desde quando começou tudo isso, eu decidi já ficar em casa, conversando com a minha médica. Ela também me orientou assim. Então, só fica difícil na hora de trabalhar, né? Porque eu tive que parar totalmente. Como eu sou autônoma, então, sem chances. E aí, os cuidados... Eu fico álcool gel, lavo mão o dia inteiro. As duas gestantes entrevistadas que, por precaução, nos atenderam por Skype, demonstraram tranquilidade, mas revelaram momentos de tensão na gravidez por causa do novo coronavírus. Eu tinha medo de tudo, porque eu não sabia, principalmente de prejudicar a gravidez em si, o meu bebê. No primeiro momento eu não tive medo do tipo do vírus em si,
Aí depois as coisas começaram a vir à tona na semana passada, que foi quando eu entrei em home office, eu fiquei bem assustada. Está tendo um desespero muito grande. Você fala assim, marca a minha cesárea para a semana que vem, porque depois do dia 10 vai estar no pico da pandemia, eu quero nascer antes e tal. Então assim, pessoal, tem que ter bom senso. Não adianta tirar o nenê prematuro, porque o nenê vai para a UTI e você vai causar uma complicação às vezes maior do que nascer no pico da pandemia. O doutor Geraldo Caldeira ainda deixou claro que as gestantes não devem ser consideradas mais vulneráveis em caso de contaminação da doença. A rigor, a grávida não é um grupo de risco, então não precisa ficar alarmada. É diferente dos idosos, pessoas que têm cardiopatia, hipertensos, diabéticos. Esse pessoal imunodeprimido, pessoas que têm doença reumatológica e tomam imunossupressores, este pessoal é um pessoal de grupo de risco. A ciência e a medicina trabalham incansavelmente por mais descobertas em relação à Covid-19. E cada dia é uma novidade. Nesta quinta-feira, cientistas chineses divulgaram um estudo que diz que, apesar de raro, mulheres grávidas que contraíram o novo coronavírus podem infectar os bebês. No estudo citado, de 33 mulheres grávidas e infectadas em Wuhan, que já foi epicentro da pandemia na China, 3 transmitiram a Covid-19 ao bebê. A amostra ainda pequena para determinar os possíveis efeitos do vírus durante a gestação. Os casos que nós tivemos, que o mundo teve, foi na China. Algumas tiveram parto prematuro, estourou a bolsa um pouquinho antes e tal. Ele não passa pelo leite. A mãe pode inclusive amamentar. Se ela estiver assintomática, ela pode amamentar o neném. Se ela tiver com sintoma de mal-estar, febre, põe máscara, ela pode amamentar. Não passa pelo leite. Enquanto isso, as mamães se cuidam e transformam a dificuldade do momento em oportunidade. Eu tô, claro, eu tô 100% me conectando com a minha filha. Uma conexão bem maior do que, enfim, seria, acho. Porque a gente fica naquela rotina diária, frenética, de querendo resolver tudo, e agora vai ser sempre que tiver que ser, entendeu? Tipo, eu e ela e o meu marido, ela e o meu marido, e assim vai, entendeu? Até tudo isso acabar. E agora nós vamos à segunda entrevista do dia. Recebemos aqui na bancada do Plantão da Saúde a médica Elisa Miranda Aires, infectologista da Vita Serviços Médicos, que vai nos ajudar a desmistificar algumas fake news sobre a Covid-19 que só confundem e atrapalham a busca por informações de qualidade. Doutora, seja bem-vinda aqui ao nosso programa. Nós vimos aí na reportagem do Jonas que as grávidas exigem sim cuidados, mas que não fazem parte do chamado grupo de risco como se pensava. E de fato, como é uma doença nova, muita coisa a gente está descobrindo aos poucos. O WhatsApp, por exemplo, é uma terra fértil para espalhar notícia falsa, catástrofe. E tem circulado, uma das notícias que tem circulado é que a ingestão de bebidas quentes ajuda a enfraquecer o vírus. Isso é verdade ou não é, doutora? Boa noite a todos. Eu gostaria de agradecer o convite e dizer que realmente o WhatsApp é uma fonte muito boa de dados e muito ruim também, né? Então a gente fica sempre preocupado porque veicula para muita gente, uma pessoa passa para milhares de pessoas que vão repassando. E essa coisa de líquido quente não faz bem para o vírus. Não faz bem para o vírus? Não, e nem, não combate o vírus. Não combate o vírus, tá? Não combate o vírus, na verdade. Não é que não faz bem para o vírus, né? Eu me expressei errado. Não combate o vírus. Tá. Nem líquido frio, nem líquido quente, nada. A gente só sabe que o que combate o vírus, pelo que a gente sabe, são alguns medicamentos que também ainda não tem estudos grandes comprovando. Que é a cloroquina. Que é a cloroquina, a hidroxicloroquina e também alguns antirretrovirais usados para HIV. Doutor, quem está em casa pode mandar o WhatsApp. Isso. Perguntas aqui para a doutora, 11 99479 1633. E o Twitter, hashtag Plantão da Saúde. E já que você está chamando o WhatsApp, a gente está falando de fake news, cada dia chega uma coisa nova. Hoje mesmo eu estava acompanhando o WhatsApp e uma suposta médica dizendo que você podia fazer um autoexame em casa para saber se está com a Covid ou não. Então bastava inspirar, contar até 10. Se não sentisse nenhuma dor e não tossisse, ok, você estava bem de saúde.
faz algum sentido isso? Não Dessa faz nenhum suposta sentido. médica? Eu acreditei também, gente. Não faz nenhum sentido. Na verdade, o Covid pode dar infecções assintomáticas, né? Tem múltiplos perfis, de assintomático a infecções gravíssimas. E, na verdade, o que a gente tem orientado é infecções leves, nem vai para o médico. Infecções onde já começa a sentir uma falta de ar, talvez ela tenha misturado as bolas e ter dito, olha, se você prende a respiração e ficar até 10 e você consegue, é porque você não está com falta de ar. Mas assim, isso não tem nenhum fundamento, né? Então a gente fala, começou com falta de ar, febre muito alta, um quadro muito prolongado, secreção que vai ficando amarela. Então, isto é indicativo que você tem que procurar o médico mais precocemente, principalmente se você tiver doenças crônicas ou for idoso. Doutora, espera um pouquinho. Então, por exemplo, beber água para o vírus sair da boca e você engolir e ele morrer no estômago, é mentira? Não adianta? Não, você orienta a beber água porque a água ajuda tanto a hidratar e dar bem-estar ao organismo, que o que a gente fala é, por favor, façam algum exercício dentro de casa, dentro do limite possível, mantenham uma alimentação saudável e uma hidratação adequada. Por quê? Até porque o líquido, ou a água, ou qualquer outro líquido, dilui secreção. Tá? Então faz com que ela se torne muito mais fácil de ser expectorada. Tá? Nesse sentido. E doutora, assim, além de fake news, a gente vê muita gente confusa com tudo isso. Devo ficar em casa? Não devo ficar em casa? Porque o governo federal fala uma coisa, o governo estadual fala outra coisa. E é uma série de informações e não existe um discurso unificado. O que a senhora pensa de tudo isso e do ponto de vista de uma médica técnica, o que a senhora orienta ao nosso telespectador? Tá. Isso tem sido uma polêmica enorme. Acho que tem uma parte técnica sendo discutida e também misturada com uma parte política. Então, assim, eu vou dizer a parte técnica do que a gente sabe. Existem muitos estudos de modelos epidemiológicos. Então, por exemplo, a Inglaterra, os Estados Unidos e alguns outros países foram muito mais frouxos no início da epidemia, porque eles seguiram modelos epidemiológicos pensando em infecta todo mundo, jovem, segura só os idosos em casa ou as pessoas com comorbidade, deixa o vírus se espalhar para os novos que têm imunidade, poupa-os de risco e daqui a pouco toda essa população jovem que não vai precisar de UTI, que não vai ter um quadro grave, se tornaria imune e não infectaria mais os idosos. Isso foi um modelo epidemiológico que foi aventado e que foi experimentado. Deu certo? Que não deu certo. Resumindo, não deu certo, todos os países estão voltando atrás, né? Então, a Inglaterra já voltou atrás, já tem um confinamento, isolamento social, os Estados Unidos a mesma coisa, que está numa epidemia explosiva. Virou o epicentro, não é, doutora? Nova York tem uma epidemia explosiva. Então, tudo voltou atrás, ninguém teve coragem de bancar isso. E existem outros modelos epidemiológicos que fazem uma coisa diferente. Então, eles dão um isolamento rigorosíssimo logo no começo da epidemia e vão soltando devagar, que foi mais ou menos o modelo da Coreia do Sul, do Japão, que deram mais certo. Mas são países pequenos, uma população muito facilmente controlada. Que testa todo mundo. Testa todo mundo, isso é muito importante, testa todo mundo. Aqui não tem teste e libera quem tem teste negativo. Então, é uma coisa que no Brasil ainda nós estamos muito longe disso. Então, nesse momento, a nossa opinião quase geral, né, é que a gente lamenta muito pela economia, entende que vai muita gente quebrar, né, mas que pode sobreviver. Né? É a chance de sobrevivência num país muito continental, num país que tem dificuldade de acesso à saúde, num país onde a epidemia só está começando, porque a gente vê que a epidemia ainda não adentrou na população mais difícil, nas comunidades, né? Nas grandes aglomerações. Então, a gente espera que isso ainda vá piorar muito.
né? Ainda está numa população que você tem um certo controle, que a população está com medo, está tentando se preservar em casa. Então a gente tem que manter até a gente saber. A gente está aprendendo muita coisa nessa epidemia, mas parece que a gente tem que seguir esse modelo, que é o modelo que o mundo quase todo está seguindo. Perfeito. Doutora, a gente volta com mais perguntas para a senhora daqui a pouquinho. Mais de 2,5 milhões de brasileiros vivem fora do nosso país. Muitos estão espalhados nas cidades que são ou que foram epicentros do novo coronavírus. O repórter José Paes conversou por Skype com alguns brasileiros que nos trazem relatos sobre a realidade da pandemia pelo mundo. Vamos ver. Morar no exterior é o sonho de muita gente aqui do Brasil. Segundo dados do Ministério das Relações Exteriores, mais de 2,5 milhões de brasileiros vivem fora do nosso país. A Andressa faz parte desta estatística. No ano passado, ela largou tudo e se mudou para a Espanha. Eu vim fazer um mestrado em jornalismo internacional e vim para Barcelona. Desde o dia 15 de março que a Andressa está isolada no apartamento onde mora. Só sai quando é realmente necessário. A Espanha é um dos países mais afetados do mundo pela Covid-19. O número de mortos em território espanhol ultrapassou os 4.000. E é justamente por causa disso que a Andressa vem fazendo um diário de quarentena na internet. A ideia é expor o número de casos, mortos e curados por dia, tanto na Espanha quanto na Catalunha, região onde vive. A gente não precisa sair com autorização, não é necessário, mas tenho amigos que saem para ir ao mercado e são parados por policiais que perguntam onde vai, que horas, sabe, assim, meio, tá, você vai no mercado agora, mas em 1 hora você precisa voltar para casa, no máximo, umas coisas assim, sabe, tem um controle bem rígido. Quem também usa as redes sociais para mostrar a situação de onde vive é a Marina. Ela mora na cidade de Ningbo, na costa leste da China, e tem experimentado uma rotina bem mais animadora na comparação com a nossa aqui do Brasil. Há 15 dias, o governo chinês declarou o fim do pico da doença que surgiu no país em 2019 e já fez mais de 3.200 mortos. Para a gente poder entrar nesses lugares maiores, que tem mais gente, nós precisamos apresentar um QR Code, que é o nosso, eles chamam aqui de código de saúde. Então, em todos os lugares que eu quero entrar, eu preciso apresentar esse código de saúde, que mostra que eu já fiquei isolada, que eu não apresentei nenhum sintoma, que eu estou saudável e que eu posso andar por ali. A Itália é considerada hoje o epicentro da doença na Europa. Pelos balanços mais recentes, o número de mortos ultrapassou os 8.000 e o de infectados já chega a 80.000. O mais preocupante é que, segundo o chefe do Instituto Superior, Silvio Brussaferro, o país ainda não atingiu o pico de contágio. Por isso, a Ana Paula está em quarentena obrigatória há 14 dias. E se você tiver alguma coisa que realmente você precise fazer, você tem um módulo, né, um certificado que você preenche, que o próprio governo disponibilizou para todo mundo, com os seus dados e de onde você sai, para onde você vai, porque se você passa por um bloqueio policial, eles vão controlar esse módulo e ver realmente se tem a necessidade de você sair de casa. A gente vai conversar agora com a Jaqueline, que mora em Nova York, cidade considerada um novo epicentro da Covid-19. Jaqueline, obrigado por falar com a gente. Como que está a situação aí em Nova York nesse momento? É engraçado, né? Parece que foi de um dia para o outro, mas depois você parar para pensar, sempre estava indo para acontecer, dos casos aumentarem aqui. É uma cidade que tem muita gente, uma cidade que recebe turistas, assim, todos os dias, muita gente. Então, era normal que aqui o número fosse ser grande. O estado de Nova York é o mais atingido pelo novo coronavírus nos Estados Unidos, com mais de 380 mortes e 37.000 infectados. As autoridades locais estão aumentando a capacidade em todos os hospitais para atender a demanda crescente de pacientes, muitos em estado grave. O que as pessoas querem no mundo inteiro agora é aquele mantra do nova-iorquino, né, Jaque? Liberdade. Imagino que é o que vocês também querem aí, né? É muito difícil. O meu namorado está aqui, ele veio passar férias, ele veio no começo de março, então ele foi 1 mês de férias, só que com 2 semanas de quarentena. Então, assim, é difícil, né? A gente queria poder estar saindo na rua, estar podendo visitar, a gente desmarcou viagem já. Então,
é bem difícil, assim, mas vai dar tudo certo, oremos, vai dar tudo certo. Bom, doutora, nós vimos aí na reportagem do José Paes que a China está se recuperando e que a situação mais grave agora é vista em Milão, na Itália, e em Nova York, nos Estados Unidos. Nos dois lugares, os governantes demonstraram resistência no início, né, com a quarentena. E agora no Brasil a gente vê uma situação parecida, até com campanha feita pelo governo pelo fim do isolamento e a volta ao trabalho. Como que a senhora vê esse cenário? Eu enxergo um cenário extremamente preocupante. Eu acho que o número de subnotificação é muito grande, nós testamos muito poucas pessoas e mesmo as pessoas que a gente consegue testar, que são os casos graves, que realmente são internados, nós não temos acesso a resultados. Os resultados estão demorando muito. Então, a gente tem visto que o Estado tem uma central, que chama Central de Vagas, e que a gente tem visto chegar muito pedido de vaga para UTI com suspeita de Covid, mesmo que não seja Covid, mas uma síndrome respiratória aguda grave, e que os hospitais centrais, né, não estão dando conta, as UTIs, de transferir esses pacientes dos hospitais mais periféricos. Então, o que eu acho é que o número de casos é muito maior do que o que a gente pensa, ou o que a gente divulga. O que tem de dados oficiais, por exemplo. Isso, o que tem de dados oficiais, pelo fato de a notificação de casos leves nunca é feita, casos moderados é feita pouquíssimo, e só os casos graves. A gente só conhece a ponta do iceberg. E mesmo casos graves, os exames não têm chegado a conter. Pergunta do nosso telespectador para a doutora Elisa Miranda Aires. Boa noite, pessoal do Gazeta Esportiva, Michele, doutora. Muito se fala em cuidados que a gente deve ter com a mão, em aproximação de outras pessoas, manter uma distância mínima e tal. Quais são os cuidados que a gente deve ter quando você volta do supermercado com alguma compra, frutas que você comprou ou materiais que você comprou no hipermercado e que você tem que armazenar? Boa noite, obrigado. Na verdade, é assim, qualquer lugar, qualquer objeto, qualquer alimento pode estar com o Covid em sua superfície. Então, a gente tem orientado que você chegando do supermercado, você lave bastante a mão ou com álcool gel em todos aqueles 6 passos, você vá para a cozinha e você lave o máximo possível os seus alimentos com água e sabão. Alguns, se você quiser, pode deixar até no hipoclorito, que é a famosa cândida mais diluída. Pois é, o alface, então, eu tenho que deixar já na cândida? O ideal seria deixar numa cândida diluída, tá? Para que você possa lavar satisfatoriamente os seus alimentos. Os que são cozidos, não, esses não resistem ao cozimento. Ainda sobre o tema, né? A gente fala tanto de isolamento social, mas também não é a única maneira da gente contrair o vírus. E até para desmistificar fake news, é verdade, doutora, que o vírus ele pode permanecer numa superfície metálica por até 12 horas ou mais? Ou mais, isso é verdade. Por isso que a gente fala, isso não é fake news, tá? Então está comprovado que determinados materiais ele pode permanecer dias. Então tem que manter as superfícies o máximo possível limpas, mesas, teclado de computador, celular, telefone, né? Telefone fixo. Então tentar raciocinar que qualquer objeto que você toque, esse copo d'água, ele pode ter Covid, certo? Então, eu sou potencialmente uma carregadora de Covid. Eu não posso levar a minha mão à boca, ao nariz e aos olhos para que não entre no meu corpo uma mão contaminada. E sempre que eu possa, eu estou descontaminando esta mão, tá? Mas não é só a mão, né? A gente pode carregar o Covid no corpo, certo? Na roupa. Na roupa, pode carregar o Covid. No cabelo? No cabelo, em qualquer lugar. Aí eu deito no travesseiro. Então, por exemplo, todo dia que eu chego em casa, eu devo lavar o cabelo? Não, a gente não fala todo dia. A gente, se for possível, sim. Você deve se descontaminar todos os dias. É claro que depois você vai tocar na superfície, você volta a se recontaminar, né? Então, lembrando que em todo momento você pode ter Covid. E que você tem que lavar sempre a mão, porque a mão é o local onde a gente mais mexe
nos olhos, né? No nariz, enfim, lavar sempre muito as mãos, não levar as mãos nos locais onde o vírus entra. Doutora, ele não entra pela pele, não entra por um machucado. Ele não anda também, né, doutora? Não. A gente que desloca ele. A senhora comentou agora há pouco sobre os métodos de combate, então acreditava-se que os jovens, por exemplo, poderiam pegar o vírus antes e criar imunidade. Então, não existem casos de repente, uma pessoa se contaminar 2 vezes com a Covid? Boa pergunta. Boa pergunta. A gente sempre fala, esse vírus nós estamos aprendendo. Nós sabemos que existem pessoas que tiveram 2 vezes a infecção, né, sintomática. E as 2 vezes comprovou. Agora, se foi o mesmo vírus e que teve uma doença cíclica que veio e voltou, a gente não sabe. Então, existem casos de repetição, do que a gente não sabe se é uma nova infecção ou é uma recrudescência do vírus que ficou. Entendi. Doutora, por exemplo, nós vamos ao mercado, a máscara, ela ajuda ou atrapalha? Ela previne uma doença ou não? A gente estava até comentando aqui nos bastidores e o pessoal pediu para eu perguntar. E já emendo uma outra pergunta. Esse vídeo é fake news ou não, né? A doutora está falando aqui. Esse vírus pode ter sido feito em laboratório e ser dispersado como uma arma biológica? Porque foi tão de repente? Bem, a primeira pergunta sobre a máscara. Existem alguns tipos de máscaras, umas que filtram partículas muito menores e outras que filtram partículas só maiores. A gente tem indicado a máscara cirúrgica, que é aquela comum, que pode ser branca, azul, mas é aquela que a gente não descarta, né? Não é aquela máscara mais, aquela N95, que é uma máscara redonda que adapta muito bem ao rosto. Essa filtra partículas muito menores, mas que só há necessidade desta máscara em procedimentos hospitalares ou algumas coisas muito pontuais fora de hospital. Mesmo dentro do hospital, se for atendimento comum, a gente usa máscara cirúrgica, tá? Agora, a gente não tem indicado para todas as pessoas que saem na rua uma máscara cirúrgica. Primeiro que ela tem uma sensação que ela está protegida e não é verdade. E então ela pode achar, pus uma máscara, eu estou protegida. Ou então pus uma luva, que a gente vê pessoas andando com luva também, encostando em todo lugar, depois tira a luva está infectando, porque ela para de lavar a mão, ela também pega a luva infectante, infecta outras pessoas. Então a gente não tem feito isso. Mas se você for um paciente de risco, a gente tem indicado sair com uma máscara cirúrgica. Ou mesmo não sendo de risco, se você for para aglomerações. Então, perfeito, doutora. Daqui a pouquinho tem mais respostas perguntas. E orientações importantíssimas nesse mundo. Ela não falou da arma dúvidas, biológica, né? hein? Daqui a pouquinho ela vai falar da arma biológica. Nosso telão da saúde, como está a atualização dos casos do novo coronavírus. Vamos ver como está a situação no estado de São Paulo e no Brasil. Os números não mudaram. No total, são 3.417 casos confirmados pelo Ministério da Saúde, com 92 mortes no Brasil. Ontem eram 77. A taxa de letalidade é de 2,7% no estado de São Paulo, que concentra o maior número de notificações. Foram confirmados 1.223 casos e 68 mortes. Conforme o balanço da Secretaria de Estado da Saúde, a Covid-19 mata uma pessoa a cada 2 horas e 20 minutos. O número de óbitos aqui cresceu 209% em apenas 5 dias. E vamos voltar a falar ao vivo com o repórter Jonas Campos sobre o hospital de campanha que está sendo erguido no estádio do Pacaembu, na zona oeste de São Paulo. Jonas, o governador hoje falou que tem recebido ameaças de morte, é isso? Oi, Michele, boa noite. Voltamos ao vivo aqui do estádio municipal, agora virando um hospital de campanha, né, em tempos de combate ao novo coronavírus. É isso mesmo, a coletiva de imprensa do governador de São Paulo, João Dória, rendeu bastante. A gente já mostrou aqui nessa edição do Plantão da Saúde o governador fazendo duras críticas à postura do presidente Jair Bolsonaro em relação às prevenções, ao combate à Covid-19, e o Dória foi além, comentou as ameaças de morte que tem recebido desde quinta-feira agora, por celular, por redes sociais. O Dória, que já abriu boletim de ocorrência, falou sobre essas ameaças que ele mesmo atribuiu a apoiadores de Jair Bolsonaro e, nas palavras de Dória, também ao gabinete do ódio. Vamos ouvir o governador de São Paulo.
comecei a receber centenas de mensagens no meu WhatsApp, dezenas de telefonemas, todos chulos, com xingamentos, numa ação orquestrada e determinada não apenas por robôs, como por instruções, certamente partidas do dito gabinete do ódio em Brasília. Lamentavelmente, comecei a receber, depois das 10h30 da noite, ameaças mais duras de agressão, de constrangimento e, a partir daí, ameaças de invasões à minha casa. Chamei a Polícia Civil, registrei o boletim de ocorrência, conforme já foi informado aos jornalistas, e pedi investigação. E aproveitar para dizer também, para bolsomínios, bolsonaristas, ameaçadores, agressores como esses que estão aí fora gritando, que eu não tenho medo de cara feia, não tenho medo de bolsomínios, não tenho medo de 01, 02, 03, 04, não tenho medo de Bolsonaro. E vamos continuar a fazer aqui o que é necessário fazer para salvar vidas, proteger as pessoas, inclusive destas, incautas, injustas, que gritam e clamam pelo pior. Nós vamos ajudar a salvar a vida de vocês também. Agradecendo a participação da doutora Elisa, infectologista, aqui hoje no nosso Plantão da Saúde. Muito obrigada pela entrevista concedida, muito esclarecedora. Obrigada. O nosso Plantão da Saúde fica por aqui, a gente volta amanhã. Boa noite, até amanhã.